Bom dia, minhas amadas, bom dia, queridos, queridas. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Louvemos a Ele porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Como vocês estão? Saudade de estar nas lives com você. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Ju. Bom dia, Valéria. Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Bruna. Oi, Dani. Oi, Claudinha. Tem aqui muitas mulheres da comunidade Save. Já caminhamos juntas há um tempo, né? Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Nós estamos numa jornada de transformação muito intensa. Encerramos um propósito, né? E foi incrível, muitos milagres, muita cura, muita bênção. O Senhor fez muitas coisas tremendas. E sei que Ele vai continuar fazendo na nossa vida. Muito bem. Bom dia, bom dia. Eliene, Odete, Dani, Eide, bom dia, querida. Vamos começar orando? Vamos começar glorificando o nome do Senhor? Coloca aí o dedinho aí nesse seu avião e vamos compartilhar com as mulheres, compartilhar essa palavra com o máximo de mulheres que nós conseguirmos, porque nós somos mulheres que levantam outras mulheres. Amém? Nós somos mulheres que sabem que são canal, que se alimentam primeiro e do alimento que recebem também multiplicam. Faz com que o milagre chegue na casa de outras mulheres, no coração de outras mulheres. Outras famílias sejam salvas, restauradas. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia. Te louvamos pela vida. Te louvamos, Senhor Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Senhor, no nome precioso de Jesus. Oh, Senhor da glória. Fale conosco nesse tempo. Direciona os nossos corações nesse tempo, Senhor. Direciona os nossos corações, Senhor Deus, para a tua vontade nesse momento. Tantas e tantas mulheres, Senhor Deus, estão aqui. Tantas e tantas pessoas estão aqui, Senhor. Oh Deus, com o coração sedento por uma direção do Senhor. Oh Senhor Deus, vendo algumas coisas, até mulheres aqui com palavras já da tua parte, mas que não conseguem, Senhor Deus, visualizar no contexto em que elas estão vivendo, Pai, o cumprimento dessa palavra, o cumprimento dessa promessa. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor venha tocá-las nessa manhã, com graça, com revelação, com misericórdia. Vem, Jesus, vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Jesus, nos corações. Toma o teu lugar nas mentes. Faz outra vez. Toca o Espírito. Senhor Deus, traz revelação na mente. Traz revelação no coração. Pai, no nome precioso de Jesus eu te peço que o Senhor venha revelar a tua palavra e venha revelar o teu conselho para cada uma de nós. No nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu repreendo em nome de Jesus toda investida de Satanás. Repreendo em nome de Jesus toda emboscada do inferno. Repreendo em nome de Jesus toda interferência das trevas contra a tua vida. Em nome de Jesus, nessa segunda-feira eu profetizo em nome de Jesus discernimento sobre a tua vida. Discernimento. Tem situações na nossa vida que a gente muitas vezes já sabe, já foi clarificado para nós, já foi revelado para nós, né? E o Senhor, Ele vai nos mostrando, o Senhor não deixa nada encoberto àqueles que o buscam. Mas muitas vezes, mesmo naquela situação em que você já conhece,
já conhece a mão de Deus, já reconhece aquilo que Deus tem para você. Queridas, muitas vezes nós, por estarmos cansadas de fazer as mesmas coisas por muito tempo, muitas vezes nós abrimos mão de seguir um comando de Deus muito específico. Muitas vezes por estar presas a algumas questões do passado, nos mantemos nesse lugar de retornar para aquilo que é conhecido, porque simplesmente é conhecido. Pode até ser doloroso, mas é conhecido, é reconhecido, você já está segura nesse lugar. E eu quero trazer nessa live aqui hoje, o Senhor queimou meu coração ontem, foi uma surpresa de Deus para mim também, porque eu não ia fazer live hoje. E é como se o Espírito Santo estivesse falando assim, eu quero que você use esse recurso amanhã. Eu quero que você fale com elas, passe um recado da minha parte para elas. E é muito interessante quando o nosso coração ele se alinha com o coração de Deus, tudo na nossa vida entra no eixo. Então, muitas vezes, quando você se sente perdida, quando você se sente angustiada, quando você se sente desmotivada, muitas vezes, é porque está faltando para você uma novidade da palavra, uma revelação da palavra. E muitas vezes o Senhor vai falar coisas novas nos mesmos lugares. Deus vai te dar uma percepção nova nos mesmos lugares. Ou o Senhor vai te transicionar de um posicionamento do coração. Estando no mesmo lugar, tem mulheres que quando se fala assim, o Senhor vai mudar o teu ciclo, o Senhor vai fazer você entrar num tempo novo, o Senhor vai fazer com que coisas novas aconteçam, o Senhor vai mudar tudo. A pessoa pensa, bom, vou mudar de estado, vou mudar de círculo de amizades, vou mudar de igreja, vou mudar de trabalho, vou mudar de cor de cabelo, vou mudar um monte de coisa. Né? Só não pode mudar de marido, né? Não pode mudar de certeza de salvação, isso aí, nada disso pode mudar, tá, queridas? Você não pode mudar de ser uma mulher de Deus, você não pode mudar de ser uma mãe dedicada, que transparece a glória do Senhor, isso não pode mudar. Mas todas as outras coisas podem mudar, só que muitas vezes o Senhor fala conosco sobre mudanças, sobre ciclos, sobre estações da nossa vida, que exigem certos posicionamentos e nós achamos que é algo geográfico, que é algo aparente, algo visível, quando na verdade o Senhor está falando assim para nós: quando eu mudo o teu coração, quando eu mudo a tua visão, quando eu mudo a tua mentalidade, quando eu mudo o teu coração, todas as coisas ao redor vão mudar. Por quê? Tuas palavras vão ser diferentes, então elas vão ter um impacto diferente no mundo espiritual. O teu coração vai estar diferente, aí você vai receber as atitudes das pessoas ao teu redor, as notícias, as circunstâncias ao teu redor de uma forma diferente. Quando a tua mentalidade muda, você tem interpretações da realidade ao teu redor de uma forma diferente. E quando você tem tudo isso baseado numa transformação, numa origem da revelação da palavra de Deus para você, aí o impacto ele é muito mais produtivo em semeadura espiritual e em colheita espiritual, porque nós somos seres espirituais. O Senhor está nos levando ao lugar de viver coisas novas nos mesmos lugares. E aí, quando eu digo isso, eu digo no teu casamento, eu digo no teu trabalho, eu digo na tua empresa, que você, muitas vezes as pessoas dizem assim, é um ciclo novo, aí você pensa assim, fica até desanimada, porque eu não tenho como sair dessa situação, não tenho como sair desse casamento, não tenho como sair desse relacionamento, eu não tenho como sair dessa casa. Às vezes você quer uma casa nova, você precisa de conexões novas, você precisa sair do meio de uma situação que às vezes te traz muito desgaste, te traz angústias na sua alma e você não tem condições de partir para outro lugar. Você não tem condições de fazer assim, como Abraão, sai da tua terra, da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Muitas vezes você não tem condições de sair daquela situação, mas você tem condições de ser transformada naquela situação. E aquela situação mudar para você, mesmo que ela não mude para mais ninguém. Uau, como o Senhor já está começando a falar conosco, né? Como o Senhor Jesus, ele é um Deus, um Pai intencional.
como o Senhor traz as suas filhas para um lugar onde Ele possa nos colocar atentas, de coração aberto e muito receptivas para aquilo que Ele tem para ministrar o nosso coração. Eu quero muito dizer para você que essa live de hoje ela vai ser profunda. Vai ser uma live de direcionamento para você. Você vai entender muita coisa. Não adianta nada nós ficarmos pulando de post em post, de vídeo em vídeo, de live em live, se você não refletir sobre o que Deus está te falando naquele momento. Então, pega essa live aqui, escute ela várias vezes. Anote. A cada momento em que o Senhor falar com você, anote. Tome decisões, pare, ore. As pessoas hoje estão muito corridas na informação. As pessoas hoje, elas querem fazer tudo que elas querem fazer, elas querem botar um vídeo, um áudio, alguma coisa, algum estímulo. Deixa eu aproveitar o tempo, deixa eu fazer. Sim, nós vamos sempre remir o tempo. Porém, existem momentos em que você precisa silenciar para refletir sobre o que Deus já falou com você. Por isso que muitas vezes, muitas mulheres não conseguem tomar uma decisão baseada no discernimento correto de Deus para sua vida. É igual você pegar uma via, por exemplo. Uma vez eu pegava sempre uma via expressa, né? Quem mora aqui no Rio de Janeiro conhece. A Dutra. Quem conhece a Dutra aqui? A Dutra é uma via expressa, né? Que liga muitos bairros. E uma vez a Dutra estava em obra. E eu, acostumada a pegar, sempre tinha uma saída em um determinado lugar, tem a pista central e a pista lateral, e eu com muita, a Dani conhece, muita gente conhece, a Si conhece, muita gente conhece a Dutra. E eu tava pegando ali, tava em obra, e ali perto do shopping, né, sempre tinha bem mais na frente uma saída, só que com a obra, eles fecharam essa saída e a pista central ela ficou sem saída por um caminho muito longo, e aonde eu tinha que entrar, né, se eu perdesse aquela saída, eu ia andar muito para fazer um retorno muito longo para voltar para aquele lugar. Só que eu estava muito distraída, sabe? Muito distraída com uma aula que eu estava assistindo, e eu perdi a atenção. E quando eu fui entrar, e tinha vários avisos, né? Tinha vários avisos. Saída fechada, e eu não vi, porque eu estava com muitas informações, minha cabeça estava pensando em muita coisa, e a direção assim meio que no automático, porque a gente, quando passa no mesmo caminho, muitas vezes a gente tem a tendência de não prestar atenção aos avisos de Deus naquela estrada, naquele caminho. E o Senhor muitas vezes muda o nosso itinerário. O Senhor já vem avisando, está em obras, está em obras, está em obras, está em obras. E você vai precisar ficar atenta, porque vai ter um determinado momento em que tem um prazo. E o prazo de fechar aquela saída que você sempre tomava, que você sempre pegava, aquilo ali eu vou fechar, aquilo ali não vai mais servir para a estação nova da tua vida. Aquilo não vai mais servir para o caminho, para o destino que eu quero te levar. Aquilo não vai mais servir. E aí o que aconteceu? Eu estava com o horário apertado para o compromisso, eu não ia chegar atrasada, mas eu ia chegar bem no horário. E aí qualquer problema no caminho ia me atrasar. E foi o que aconteceu. Eu olhei e falei, aonde tá? Aonde tá aquela saída? Meu Deus, fecharam aquela saída. E a nossa tendência carnal, quando a gente está muito desligada do que Deus tem falado conosco, quando a gente vai passando pelos caminhos e o Senhor vai dando as placas, vai avisando a gente, é o quê? É reclamar, é ficar indignada, é achar que aquilo ali, poxa vida, o mundo tá contra mim. E eu, na hora que eu normalmente não sou assim, eu não sou uma mulher vitimista. Eu trago muita responsabilidade pra mim. Então, quando eu perdi aquela entrada, eu olhei, cadê a entrada? Eu me lembrei, eu falei, meu Deus, eu não prestei atenção. Fui eu que não prestei atenção. Eu perdi a entrada, agora eu vou ter que suportar, caminhar esse tempo todo, muito tempo para um novo retorno. E eu vou precisar passar por esse constrangimento,
de ter que avisar a pessoa que eu vou chegar um pouco mais tarde, depois eu explico lá por quê, né? Dá uma satisfação um pouco mais profunda, que era uma pessoa que precisava realmente ter ali explicações, né? Que eu tinha marcado com ela. E eu entendi da parte de Deus para minha vida. Aquilo ali eu tirei uma lição para minha vida. O Senhor falou comigo: filha, tu tá desatenta porque tu tá buscando o tempo inteiro tanta informação, tanta coisa, que você não está atenta às minhas sinalizações na tua jornada. A palavra de Deus diz assim para nós. Eu vou falar hoje sobre se despeça do ciclo antigo. A minha mente estava no ciclo antigo. Ali na Dutra, né? A minha mente estava no ciclo antigo. O que era isso, o ciclo antigo? A minha mente, ela estava sempre acostumada a, em um determinado caminho, em um determinado acontecimento, eu ter sempre a mesma saída. Então, tinham saídas anteriores que eu estava desprezando, porque eu estava acostumada a fazer aquela saída lá na frente, que eu achava mais rápido, que eu achava mais tranquilo. E o Senhor estava me sinalizando: eu vou fechar aquela saída, eu não quero mais que você tenha aquele posicionamento, eu não quero mais que você pegue aquele atalho, eu não quero mais que você tenha essa atitude. Eu tô te avisando, tem aqui, ó, antes, se você não entrar aqui nessa saída anterior, você vai perder o tempo, você vai chegar atrasada, você vai passar constrangimento. E na nossa vida é assim. Eu quero que você se lembre agora de momentos da tua vida aonde o Senhor estava sinalizando para você, naquela situação repetitiva, naquela situação onde você está sempre tomando o mesmo caminho, tendo sempre a mesma atitude, encontrando sempre a mesma saída. E eu quero que você se lembre disso. Eu quero que você perceba: olha, o Senhor estava me avisando o tempo inteiro. E eu é que não prestei atenção. Então não dá para culpar as pessoas. Não dá para fazer isso. O Senhor já estava sinalizando. O Senhor já estava trazendo os avisos, as placas. E olha que incrível o que a palavra de Deus diz para nós nesse tempo. Para a gente entender o quanto a gente precisa se despedir de atitudes velhas. A gente precisa se despedir de posicionamentos antigos que não levaram a gente muitas vezes para aquele lugar de destino que o Senhor tem para nós. Abra tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. Folheia aí tua Bíblia. A gente depois vai falar de Ruth. Na verdade, mais de Noemi do que de Ruth, mas eu quero que você abra tua Bíblia em Eclesiastes capítulo 3. E eu sei que o Senhor separou as mulheres para estar nessa live. Separou as mulheres certas. Separou os homens certos. Separou as pessoas certas para estarem aqui. Agora eu tenho que falar homens também, queridos, porque tem um monte de irmão aqui no Instagram também, seguindo, e isso tem sido benção, tem sido incrível. O Senhor está expandindo, né, o raio de ação, de influência da palavra dele nos corações. E eu louvo o Senhor por isso. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Eclesiastes capítulo 3 está dizendo assim, olha: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar, tempo de ficar em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço. Eu tenho visto homens, o fardo dos homens que Deus impôs. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus
fez. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus faz. Muitas vezes nós não entendemos as placas de aviso na Dutra, na rodovia, né? Na Dutra. A gente não entende. A gente está desatenta. Deus está falando e a gente está presa, obstinada num caminho que a gente está acostumada a fazer. O Senhor está anunciando o tempo inteiro. Você vai pegar um novo caminho. Você vai pegar um novo caminho dentro do teu coração. Você vai pegar um novo caminho dentro da tua mente. E todas as coisas ao teu redor vão mudar automaticamente. São fases. Nós mulheres, nós temos fases. Nós mulheres deveríamos ser as que mais tivessem esse entendimento sob uma revelação do céu. Porque nós mulheres passamos por mudanças de ciclos mensalmente. Pra gente, não é o mês que vira. Pra gente, cada semana é uma fase daquele mês. Você percebe isso em você? Eu sei que mulheres aqui percebem, né? Você tem um ciclo todo mês e você começa a perceber que aquela semana anterior ao seu ciclo, como você já fica. Na semana do seu ciclo você fica, uau, meu Deus, tem mulheres que ficam arrasadas. Eu ficava muito arrasada antes da cirurgia. Agora, graças a Deus, eu fico bem o mês inteiro. E mulheres que depois, quando já vai chegando ali no finalzinho do ciclo, elas já começam a se recompor, começam a ver o sol brilhar novamente na sua vida, né? E mensalmente nós passamos por isso. E a palavra do Senhor está dizendo para nós, existem novos ciclos. Eu comecei essa live dizendo, nós vamos reaprender a fazer as mesmas coisas de uma forma diferente, de uma forma santificada. O Senhor está levando a gente para esse tempo. Eu tenho visto muito, queridas, Deus tem falado muito comigo, sabe, beloveds, sobre retornar às bases, de refazer as mesmas coisas de uma forma nova, de uma forma redimida. Existem atitudes redentivas que eu ensino lá na comunidade Save para as discípulas, e por falar nisso, a comunidade Save está com as inscrições abertas para a próxima turma, tá bom? Clica no link da bio, conheça a comunidade Save. Comunidade Save é uma família, uma mesa, uma conexão entre mulheres que amam o Senhor, que desejam viver o seu propósito, desejam fazer mais, desejam conhecer mais profundamente o Senhor na palavra, se tornando mulheres sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras. Mulheres Save. Então, as inscrições estão abertas e eu quero ter o prazer de te receber nessa nova turma. O Senhor tem falado, né, voltando aqui na aplicação da palavra na nossa vida. Ó, quem é Save já bota aí a tulipinha. Ó, a Lu já botou, já bota a tulipinha aí. Muitas mulheres não entendem os processos de Deus, não entendem que o Senhor quer transformar a elas mesmas nas mesmas situações. Por isso que muitas mulheres desistem dos seus casamentos. Por isso que muitas mulheres desistem da maternidade. Elas se sentem rejeitadas pelo Senhor, muitas vezes, porque elas não estão vendo uma forma diferente, uma forma de resolução daquele problema. Mas o Senhor, Ele tem trazido para nós assim, não é o lugar que você está plantada, não é a família em que você nasceu. Não é a igreja em que você está, não é a empresa em que você está, não é o estado emocional em que você se encontra hoje, mas é aquilo que pode ser mudado, transformado, alicerçado na palavra de Deus para você, especificamente para você, que o Senhor quer estabelecer. E como eu estava falando sobre as atitudes redentivas, qual foi a atitude de Jesus em relação a nós? Ao pecado, ao nosso pecado. Ele se doou. A atitude redentiva de Cristo foi doar-se pelo pecador. Morrer, pagar o preço. E muitas vezes uma atitude redentiva, ela vai precisar pagar o preço do erro do outro, na sua consciência, no seu posicionamento correto. É isso que vai trazer salvação, vai trazer libertação para aquela situação, para aquela família. Minhas amadas, beloveds, queridas, o que é beloved? As mulheres perguntam. Amadas. É um jeito carinhoso, né, que a gente
tem para chamar vocês, beloveds, amadas do Senhor, aquelas que foram chamadas para ser amadas, para ser filhas amadas do Senhor. A palavra do Senhor traz para nós também que, além do Senhor ter um tempo para todas as coisas, Ele conta com mulheres que sabem se despedir daquilo que o Senhor proporcionou para ela um tempo, para se posicionar de uma forma diferente no tempo novo. Eu quero que você abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 1. E a palavra do Senhor, eu vou aqui ler para você, né? Os primeiros versículos. Aí, um monte de save aí, ó, na live. Glória a Deus. Eu vou ler para você os primeiros versículos, depois eu vou te contar um pouco do contexto, para a gente não ficar muito tempo aqui, para você poder receber algo assim mais rápido, né? Um pão tá saindo assim mais rápido do céu para nós por causa do tempo. Hoje a gente precisa, né, botar a vida para andar, e a gente precisa realmente de direções assertivas da parte do Senhor. Então, Ruth, capítulo 1, ele vai dizer assim para nós. Veja no versículo 1. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver em algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Pega essa informação. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Qual era o tempo que ela estava vivendo, essa família estava vivendo? Um tempo de fome. Houve um tempo de fome na terra. E nesse tempo de fome, Noemi fica sem marido. Noemi tem uma perda. Pensa que essa mulher podia falar como você. Já estava tão ruim, agora piorou. Nada está tão ruim que não possa piorar. E nada está tão bom que não possa melhorar. Essa verdade é uma verdade bilateralmente, de mão dupla. Mas olha o que acontece aqui. Noemi, ela fica sozinha. Depois que ela fica sozinha com os filhos, Deus provê para ela 2 noras. Então, aqui no versículo 4, eles se casaram com mulheres moabitas, e uma chamava-se Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. Nada está tão ruim que não possa piorar. Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. A palavra do Senhor vai dizer que nesse tempo que havia fome na terra, que ela tinha perdido o marido, e como se já não fosse suficiente essa perda, ela também perdeu os 2 filhos. Ela ficou com as suas 2 noras. E a palavra do Senhor é muito enfática em dizer para nós que ela estava em Moabe, e de Moabe ela ouviu as notícias de que o Senhor dela, o Deus dela, o Pai dela, estava dando provisão na sua terra, no seu povo. E o que ela faz? Ela fala, olha, eu vou retornar para a minha terra, para Belém de Judá. Eu sou efrateia, então lá está tendo provisão e eu vou voltar. Quando ela faz isso, ela se coloca para retornar na jornada, aqui Noemi, ela tem uma mudança física, ela tem uma mudança geográfica, mas essa mudança geográfica prefigurou uma mudança no seu coração. Então entenda que tem algumas mudanças geográficas que Deus vai fazer na sua vida em tempos de fome, que nada está tão ruim que não possa piorar. E o Senhor vai te levar para algumas mudanças, e são mudanças internas primeiro. Tem pessoas que precisam de mudanças físicas, geográficas, para mudar o coração. Tem pessoas que precisam de mudanças físicas, mudanças radicais da parte de Deus, né, nos seus relacionamentos, na sua empresa, na sua localização. Muitas vezes vai ter pessoas que vão ser promovidas e vão ser tratadas por isso, que elas não gostam de estar em posição de destaque. Mas tem pessoas que gostam de estar em posição de destaque, que o Senhor vai
não é rebaixar, né? Mas é despromover, ou tirar ela daquele lugar. Olha, o neologismo, despromover, nem existe essa palavra. Tirar ela daquele lugar de visibilidade ou de responsabilidades e vai colocá-la num lugar onde ela vai ficar sem aquela ingerência. Queridas, tanto para um lado quanto para o outro vai ser tratamento dependendo do seu coração. Tanto para ter uma posição vai ser um tratamento, como para ser retirada de não ter um posicionamento ou nunca ser colocada num posicionamento. Você está me entendendo? Isso você pode transferir, isso você pode aplicar isso para sua casa. Você pode aplicar isso para o seu posicionamento diante das pessoas que você ama, do respeito que você quer ter diante daquelas pessoas. Você quer ser ouvida, você quer ser considerada, e muitas vezes o Senhor não vai permitir algumas coisas para tratar o teu coração, para tratar algumas fomes, para que você, nesse tempo de fome na terra, você não se mova pela tua necessidade, pela tua angústia, mas se mova debaixo da revelação dele, porque o Senhor está dando a provisão, e não porque você está fazendo do seu braço uma provisão para si mesma. Porque quando a gente faz provisão para a gente mesma, com a nossa força, com o nosso braço, com o nosso entendimento, a gente faz bezerro de ouro. Você está me entendendo? Olha aqui nos meus olhos, você está me entendendo? O Espírito Santo está falando com você aqui. Diferente de outros movimentos, eu gosto muito de trazer a live para algo mais profundo, algo mais pessoal, algo mais individual. É Deus falando com você. É como se nós estivéssemos juntas aqui num discipulado e você estivesse recebendo uma orientação da parte do Senhor. Olha o que Cristo está falando para nós na sua palavra. Olha o que o Senhor Jesus está falando para nós. Que Noemi, ela pegou as duas noras no ímpeto, porque foi um ímpeto, né? Ela nem perguntou para as noras. Ela pegou as duas noras e simplesmente vamos lá, né? Vamos voltar para a terra, porque lá a gente vai ter provisão naquela terra. E no meio do caminho parece que Noemi tem um lampejo de consciência e ela fala assim, peraí, eu tô trazendo essas mulheres, mas eu nem sei se elas querem vir. E ela fala, olha filhas, voltem para o lugar de vocês, para o povo de vocês, para os deuses de vocês, que eu vou seguir caminho. Elas choram, tanto Orfa quanto Ruth choram, dizem que não. E Noemi insiste, como se dizendo assim, pensa bem, vocês têm a terra de vocês já estão acostumados com isso aqui. E Orfa beija Noemi e Ruth se posiciona em aliança. Orfa beija Noemi e volta para sua terra. E Ruth insiste e se posiciona numa aliança. Por quê? Porque o coração de Ruth está ligado a Noemi. Por que o coração de Ruth está ligado a Noemi? Porque o coração de Ruth está ligado ao Deus de Noemi. Você vê, o meu Deus será... Não me inste para que te deixe, ela fala, né? Não insista para que eu te deixe. Porque aonde tu fores eu irei. O teu Deus é o meu Deus. Então o que ela está dizendo? Eu estou aliançada com o Deus que você me ensinou a amar. Aonde fores eu irei. O teu povo será o meu povo. Então ela estava dizendo assim para Noemi, fica despreocupada, porque quem está me dando essa direção é o teu Deus. E realmente, Ruth, ela é uma provisão da parte de Deus para o legado de Noemi. E é incrível como o Senhor, ele vai trazendo para nós alguns apontamentos que o Senhor falou comigo essa manhã. Eu ministrei uma palavra muito tremenda no sábado, numa igreja que eu fui ministrar, e de uma amiga, de uma pastora amiga, e o Senhor falou muito ao nosso coração. Falei muito sobre amizade, falei muito sobre aliança, falei muito sobre aquilo que o Senhor faz conosco, com as mulheres. E foi um tempo incrível, sabe? O Senhor falando conosco numa brisa de temor, num ambiente de revelação, de cura, de profundidade, de consciência. Foi um mover diferente, sabe? Foi um mover que transformou.
mudou mentalidades, mudou ciclos. E às vezes as pessoas elas não têm estrutura para receber uma palavra que muda o seu ciclo, porque ela não quer se desapegar da dor, das dores dos ciclos que estão passando, que o Senhor está fechando. Por exemplo, Noemi e Ruth precisaram se despedir de um ciclo para entrar num outro ciclo. Elas precisaram sair da terra de Moabe. Ruth deixou os seus ídolos. Quando ela não volta para a terra dela, sob a orientação, a sugestão de Noemi, quando ela não volta para a terra dela, ela está dizendo assim, eu não vou voltar para aqueles ídolos. Eu estou encerrando a minha história com a idolatria. Eu estou encerrando a minha história com aqueles deuses antigos que me regeram até aquele momento. No momento da decisão, no momento de dar um passo para uma mudança, para um novo ciclo, você vai precisar, note isso, você vai precisar se despedir da idolatria do tempo antigo. Você vai precisar se despedir do modus operandi, de posicionamentos que foram guiados pela idolatria, por aquele ambiente de Moabe. Olha que interessante, eu estou refletindo muito nesse tempo sobre Noemi e Ruth, desde o ano passado, na verdade, no encontro de mulheres que nós fizemos na igreja, teve uma ministração que o Senhor falou muito, né, ao meu coração, e eu ministrei, reparti com as mulheres ali, foi um quebrantamento, foi um mover de Deus sobre Noemi e Ruth. Noemi e Ruth é um símbolo, é uma relação de símbolo de aliança. Alianças certas, alianças corretas, conexões corretas. Ruth permaneceu, fez uma aliança dali para frente. Ruth tinha um compromisso, ela entrou para a família de Noemi, né? Ela se aliançou por vínculo de matrimonial. Ali naquele momento de decisão, Ruth estava se aliançando por propósito. E isso realmente é incrível, queridas, porque o Senhor, Ele faz isso. E quando você toma essa decisão, você também tem que renunciar às velhas posturas. Você vai precisar renunciar às decisões, às atitudes guiadas pelos velhos ídolos. E Orfa beijou e disse, bye bye, eu vou voltar para os meus ídolos. Quando você tem uma aliança com o Deus de Noemi, com o Senhor primeiro, você consegue se posicionar em uma aliança redimida. Você consegue fazer as coisas certas pelos motivos certos. Muitas vezes o Senhor não permite que algumas coisas deem certo na sua vida porque Ele quer purificar as suas motivações. Não é sobre a palavra que Ele deu para você não se cumprir, sobre você ter entendido errado. Não, você entendeu certo. Você recebeu a palavra de Deus. Deus falou com você. O que Ele falou com você que vai fazer, Ele vai fazer. Só que Ele não vai abençoar. Ele não vai fazer cumprir uma palavra que Ele deu debaixo de motivações erradas. Deus é santo. Tem coisas que Deus só vai te dar, só vai entregar na tua mão, só vai te posicionar para você fluir, para você, sabe, glorificar o nome dele na tua vida quando o teu coração estiver fazendo as coisas que ele mandou você fazer pelos motivos certos. Moisés estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Só que, como o coração dele achou que o povo estava importunando ele, ou que ele tinha alguma ingerência sobre a palavra do Senhor na Terra Prometida e sobre como aquele povo ia corresponder ao deserto que Deus estava permitindo que eles passassem, da primeira vez o Senhor falou, bate na rocha. Da segunda vez ele falou, fala à rocha. Falar à rocha é mais poderoso do que bater na rocha. Porque quando algo acontece porque você bateu, tem a força do teu braço impressa naquela situação. Mas quando as coisas acontecem,
quando você somente fala. Isso é autoridade. O que o Senhor estava querendo colocar sobre Moisés era uma autoridade maior. Só que como ele se deixou influenciar pelo espírito da murmuração, da imaturidade do povo de Israel ao seu redor, ele foi e usou a força do seu braço. Você vai ter que se despedir da força do seu braço nas situações que te angustiam. Você vai ter que ficar parada. Você vai ter que só falar a rocha e ver o milagre acontecer. Sabe por quê? Porque senão você não entra na terra. Você vai precisar se despedir do bater na rocha. Por quê? Foi o que tinha acontecido antes e que deu certo. Então Moisés, ele ficou temeroso. Se eu batendo na rocha daquela vez, eles estão voltando a reclamar, a murmurar, a não confiar. Imagine agora se eu só falar. O que ele fez? Bateu na rocha. Querida, você vai ter que se despedir de fazer as mesmas coisas da mesma forma para se posicionar e viver o tempo que Deus tem para você. Não, você não entendeu errado. Não, você entendeu certo. Deus falou que vai fazer, Deus falou que vai te usar, Deus vai te levar para lugares altos. O Senhor vai manifestar a graça dele, a glória dele, o nome dele na tua vida. Vai. Mas não com a motivação que você está no seu coração. Porque senão, você não entra na terra. Ele quer que você entre na terra. Então, muitas vezes, Deus vai frustrar você, vai fazer você como Noemi, perder marido, perder filhos, para entender um novo caminho. Amém? Glória a Deus. Outra coisa, há lugares de dor, né? Noemi passou por luto, por fome, por escassez. Há lugares de dor. Esses lugares de dor, eles precisam ser deixados para que uma postura nova venha surgir. Esse lugar de dor, esse lugar de perda, esse lugar de luto, ele vai precisar ser deixado. Porque senão o vitimismo vai tomar conta do seu coração. Senão você vai ficar amarga. Olha, o que Noemi não sabia nesse tempo era que o passo que ela estava dando ia levar ela para encerrar um ciclo de escassez, para colocá-la num tempo de colheita, um tempo novo de colheita. Quer ver só o que a palavra do Senhor diz para nós? Nós lemos que ela perdeu tudo no início do capítulo 1, praticamente. Perdeu o marido, perdeu filhos, ficou sozinha. E aí diz que ela foi para a terra de Belém de Judá, e chegando lá as mulheres reconheceram, não é esta Noemi? E ela fala o quê? Não me chame de Noemi, me chama de Mara, porque o Todo-Poderoso está contra mim. O Senhor está me castigando, o Senhor está contra mim. Não, o Senhor não está contra você, o Senhor está purificando as tuas motivações. O Senhor está te levando para o lugar do teu destino, para o lugar de você ser a mulher que Deus precisa que você seja, para que o teu propósito venha conduzir toda uma história, venha escrever uma história. Não é fácil, minhas amadas. Nunca vai ser fácil para uma mulher que é escolhida por Deus, que tem um dom profético, que tem um destino profético, que tem incumbências dadas pelo Senhor, importantes dentro da sua casa. Talvez só você tenha visão da onde o Senhor vai levar, do que é para fazer. Talvez só você tenha a clarificação, a clareza da vontade de Deus para sua casa. Então vão ter momentos muito específicos da parte de Deus que você vai precisar entender, que você vai precisar desfazer o vínculo com os sentimentos antigos, com a amargura. Você vai precisar aprender a reconhecer o seu estado real, como Noemi. Eu tô com amargura, eu tô amarga, eu tô achando que Deus está contra mim. E o Senhor, ele vai no próximo passo, ele vai começar a te mostrar que aquele passo, tudo que você passou, toda a perda, toda a dor, toda essa jornada que você está passo a passo dando com ele, é para te levar para esse tempo aqui, ó. Lê comigo o versículo 22 do capítulo 1. E foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. E elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. No início da colheita
de cevada. Ela sai, ela se despede daquele ciclo antigo. Ela tem ali o seu coração redirecionado pelo Senhor. Ela dá o passo da transformação, da mudança dentro dela. Ela reconhece que ela está amarga. Ela reconhece que tudo que ela passou amargou o coração dela. E ela começou a tomar atitudes impensadas, improváveis, inadequadas. E ela começou a dizer, eu tô amarga, não tô legal. E aí ela chega em Belém de Judá, no início do tempo da colheita da cevada. É como se a gente vai passando com Deus alguns processos e a gente vai sofrendo, a gente vai tendo as nossas motivações purificadas, o Senhor vai redirecionando o nosso coração, vai fazendo a gente aprender a amar aquilo que Ele colocou na nossa mão, porque muitas vezes as pessoas não amam. Muitas vezes você não está amando de verdade aquilo que Deus colocou na tua mão, mas você está com emoções contaminadas, coração contaminado, mentalidade contaminada, buscando talvez alguma aprovação, buscando talvez algum lugar, buscando talvez alguma direção, alguma coisa diferente, simplesmente alguma coisa nova para sua vida. E o Senhor está dizendo assim, não, peraí, deixa eu permitir uma situação de fome, uma situação de luto, uma situação de escassez na tua vida, para que o teu coração ele seja redirecionado, ele seja purificado. Tem coisas difíceis que chegam na nossa vida, não é para nos matar, mas é para nos redirecionar. Porque se nós continuássemos indo naquele caminho contaminado, com iniquidade no nosso interior, ali a gente morreria. Mas como o Senhor é zeloso, é um pai zeloso, Ele começa a te redirecionar no meio da dor para uma nova jornada. E aí é como se Noemi chegasse assim, uau, peraí, tudo isso vai me redirecionando para um tempo novo, para uma colheita nova. Se eu não tivesse me despedido daquela dor, daquele lugar, se eu tivesse morrido também, se aquela perda do meu marido e a perda dos meus filhos também tivesse me levado, eu não teria oportunidade de viver um ciclo novo. É mais ou menos assim. Quando alguma coisa acontece na tua vida e você começa a reclamar, você começa a murmurar, você começa a querer desistir, você começa a querer retroceder, e logo no passo seguinte o Senhor te mostra, olha, tem início de colheita, e você, meu Deus do céu, como eu sou imatura. Aí você, ufa, como eu sou imatura, como o Senhor ele estava preparando algo melhor. Tem um início de uma colheita chegando. Tem um ciclo novo se iniciando. Minhas amadas, essa é uma live assim para mulheres que desejam realmente encerrar ciclos de dor, encerrar ciclos de derrota, encerrar ciclos, sabe, de ciclos antigos contaminados para entrar num ciclo novo de vitória, de bênção. E aí você sabe, né, o final da história é que Ruth, ela vai obedecendo a Noemi, ela vai obedecendo os comandos, Noemi vai orientando Ruth, né, faça assim, faça assado, e ela vai obedecendo, ela vai dando os passos corretos, redirecionados por uma Noemi que conseguiu dar o passo para um ciclo novo e começar e ver a mão do Senhor no início da colheita. E no final das contas, Ruth, debaixo da direção profética, ela obedece e ela se torna uma das mulheres que entrou para a linhagem do Messias. Ela dá a luz a Obed, ela dá a luz à linhagem de Davi. Obed, depois Jessé, depois Davi. E a palavra do Senhor diz que o Messias vem da linhagem de Davi. E olha que incrível. Tudo isso sob a direção de Noemi. Então é muito incrível o que o Senhor acaba fazendo conosco. Num tempo de dor, falando pra gente, olha, encerra esse ciclo, aprende o que você tem que aprender nesse ciclo de dor e entenda que o próximo passo é o início da colheita. É o início da colheita. Eu tenho um remidor para você, eu tenho um resgatador para você, porque no final das contas, Deus tem uma aliança com Noemi. E lá no final, em Ruth capítulo 4,
vai dizer que Ruth teve Obed, né? E as mulheres e Noemi que deram o nome da criança. Não foi nem Ruth. Não foi nem Boaz. O nome partiu daquela celebração de Noemi com as suas amigas ali. E a palavra do Senhor diz que o Senhor restituiu, o Senhor resgatou, o Senhor devolveu a alegria de Noemi. O Senhor tem uma aliança com Noemi. E Ele usa Ruth. Ele usa Ruth para reafirmar essa aliança com Noemi. Ele usa Ruth para prover legado, herança, as promessas para o povo de Israel. E Ele usa Ruth na vida de Noemi e usa Noemi na vida de Ruth. Agora, se Noemi não tivesse se despedido daquele ciclo de dor, ela não estaria vivendo o início da colheita. Ela não estaria vivendo a concepção da linhagem, a concepção da linhagem do Messias. Ela não estaria sendo incluída. Ela teria, abandonado o propósito de Deus para sua vida e jamais teria desfrutado de uma alegria, de uma celebração tão poderosa. Eu quero que você agora pense comigo, nessa estação que você está. Entenda que mesmo na estação nova se iniciando, você pode trazer a soma das dores da estação que está passando, mas você vai precisar renunciar a essas dores para se colocar aonde o Senhor deseja te usar, aonde você vai ser uma ferramenta de resgate, onde você vai ser uma ferramenta de legado, onde você vai ser uma ferramenta de cura. Eu vou deixar essa live salva aqui no feed, podem ficar tranquilas, tá? Eu vou deixar essa live salva aqui no feed, tá bom? Eu quero orar com você. Quero orar com você. Quero que você feche seus olhos. Eu sei que isso é um tempo novo para a tua vida. Talvez você não esteja entendendo muitas coisas. Talvez você esteja perdendo o marido, perdendo os filhos, perdendo o chamado, perdendo saúde, perdendo sua condição financeira. Mas o Senhor tem algo incrível para você. Tem uma colheita se iniciando e você precisa agora se despedir do antigo ciclo para entrar no novo. Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? Coloca aqui nos comentários, eu quero. Bota um foguinho, bota uma mãozinha, bota um coração, fala, eu quero fazer isso. Eu quero me unir, eu recebo isso da parte de Deus. Eu quero isso. Queridas, eu sei que no tempo antigo, no ciclo antigo, você foi marcada por dores. Você muitas vezes não foi entendida. Você muitas vezes não foi acolhida. Houveram muitas resistências contra aquilo que Deus tem para você. Mas eu quero te dizer que no ciclo novo tem uma Noemi te esperando. No ciclo novo tem uma Noemi te esperando. Tem direcionamentos novos te esperando na boca de uma Noemi. Mesmo que muitas vezes essa Noemi diga assim, tô amarga, tomara, não tá dando não, tô sofrendo. O Senhor quer te levar como uma Ruth. Uma Ruth. Muitas vezes o Senhor tem legado para nós um ministério frutífero, bênção, Deus quer te usar com poder na face da terra. Mas você ainda não tem um coração de Ruth. E Deus não usa mulheres que acham que sabem. Deus usa mulheres que sabem a partir da revelação dele. Deus usa mulheres que sabem a partir da revelação dele, dos comandos dele. Mulheres que são capazes de seguir em firme obediência os comandos dele para esse tempo. Mulheres humildes que aceitam os comandos do Senhor. Talvez as coisas não fluíram ainda para você e você esteja num momento confuso. Por quê? Você ainda não teve uma Noemi na tua vida. E o Senhor tem providenciado para esse tempo. É porque muitas vezes a gente não sabe reconhecer as Noemis da nossa vida. A gente faz como órfã. Deixa eu voltar para os meus ídolos.
E você percebe que nunca mais se ouve falar de Orfa. Mas de Ruth a gente está falando até hoje. Tudo que se fala de Orfa é negativo. Ela voltou para os ídolos, ela não permaneceu na aliança. Por quê? Porque a gente tem o padrão de Ruth para entender, para ver a mão de Deus, para ver o que é aliança, para ver o que é verdadeiramente dizer sim para um chamado, dizer sim para o propósito de Deus na nossa vida. Quebrando o teu coração. O Senhor está entregando para você uma Ruth. Você que é uma Noemi, você está entregando para você uma Ruth de presente. Agora, se você também é uma Ruth, entenda, Deus está entregando uma Noemi para você. Saiba reconhecer, saiba se render, caminhe junto. Isso não te diminui em nada. Pelo contrário, te prepara para você gerar a linhagem do Salvador. Amém? Vamos orar? Eu recebo tanto essa palavra, queridas. Essa palavra falou tanto ao meu coração. O Senhor tem esmiuçado essa palavra no meu coração. E eu sei que vai ser um tempo incrível para nós. Amém? Feche os teus olhos e abra o teu coração. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar por essa live. Nós não estamos aqui cultivando dores, Senhor. Não. Nós estamos aqui sendo reposicionadas, sendo chamadas a um posicionamento de transformação no nosso coração, para enxergar, Deus, os teus processos, para enxergar, Senhor, os teus direcionamentos, para enxergar, Senhor Deus, a trilha nova que o Senhor está fazendo no nosso caminho. Oh Deus, em nome de Jesus, nos dá sensibilidade, nos dá graça, em nome de Jesus. Nos dá graça para nos humilhar diante do Senhor, para aceitar a forma que o Senhor está fazendo as coisas, para nos colocar num novo ciclo, encerrando, se despedindo das dores do antigo, em nome de Jesus, senão nós não vamos acessar o início da colheita. Pai, em nome de Jesus de Nazaré, nos ajuda. Oh, Senhor Deus, limpa o nosso coração. Limpa o nosso coração de toda vaidade. Limpa o nosso coração, Senhor Deus, de toda altivez. Limpa o nosso coração, Senhor Deus, da imaturidade. De achar, Senhor Deus, que estar debaixo de uma Noemi, por exemplo, vai nos rebaixar. Não. Isso vai nos promover. A humildade sempre promove. A entrega sempre promove. A submissão sempre promove. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor faça algo novo nesse tempo. Faça algo novo no coração das minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, leve, Senhor Deus, a tomar os passos certos, a fazer as mesmas, como o Senhor disse, queridas, beloveds, mulheres, save, façam as mesmas coisas com um coração diferente, com um coração limpo, com um coração renovado. Faz isso, Espírito Santo, faz essa obra profunda no coração de cada uma delas. Faz com que elas voltem à sua essência, uma essência feminina, uma essência desenhada pelo Senhor, a sua identidade, Pai, a sua identidade feminina, a sua essência original. Pai, em nome de Jesus, isso é totalmente contra a cultura. Totalmente contra a cultura da terra, mas é totalmente alinhada com a cultura do céu. Por isso nós queremos e nós nos colocamos no lugar, Pai, de sermos desenvolvidas mulheres save, mulheres sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras. E isso, Senhor Deus, nós não nascemos com essas qualificações que o Senhor nos dá na Tua palavra. São os adjetivos e as qualidades e qualificações que o Senhor quer achar nas suas filhas. Sabedoria, auxílio, virtuosidade, edificação. E nós queremos essas mulheres que agradam o Teu coração. Nós queremos ser essas mulheres que vivem o propósito. Nós queremos ser essas mulheres que atendem ao chamado. Nós queremos ser essas mulheres, Senhor Deus, que cumprem a missão de forma que alegre o Teu coração. Por isso, Senhor, nós queremos nos entregar agora mais uma vez nessa nova jornada contigo. E queremos, Senhor, em nome de Jesus te pedir que o Senhor nos guie pela vereda da justiça por amor do Teu nome.
lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Por isso nós estamos aqui. E o Senhor iluminou o nosso caminho nessa manhã, nessa ministração, nessa live. E o Senhor nos deu o próximo passo. Muito obrigado, Senhor. Nós fechamos, nós encerramos esses ciclos, nós decidimos nos despedir do ciclo de dor para, Senhor, entrar no ciclo onde a colheita está se iniciando. No nome poderoso de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia? Queridas, minhas amadas, eu quero te convidar para essa nova jornada de colheita, início de colheita na comunidade Save. As inscrições estão abertas, eu quero te convidar para uma nova caminhada. Eu e muitas mulheres que já também na comunidade Save descobriram seu propósito, realinharam seu coração no chamado, realinharam seu coração, foram renovadas para cumprir a missão. Muitas mulheres deixaram de cumprir a missão porque estão cansadas, porque estão frustradas, decepcionadas, sabe? E dentro da comunidade Save há um renovo, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus. As fontes do Senhor. O Senhor está no meio dela, o Senhor está no meio da comunidade Save dessas mulheres. Quem é Save pode testificar aqui comigo como o Senhor tem redirecionado, reposicionado o nosso coração, limpado o nosso coração, transformado a nossa consciência. E eu quero te convidar para estar conosco nessa jornada. São jornadas de transformação. Nós temos encontros ao vivo, semanais, marcados, previamente. E o Senhor, Ele tem se mostrado assim, tão bondoso conosco. O Senhor tem nos levado a lugares de cura, a lugares de renovo, a reinícios, a recomeços. O Senhor tem nos levantado na nossa missão de ser mulher, de ser discípula, discipuladora, de ser mentora, de ser pastora, de ser ministro de louvor, de ser líder de célula, de ser uma cristã que exalta o nome do Senhor Jesus pelo nosso testemunho. Mulheres que são restauradoras de brechas, reparadoras de brechas, mulheres que têm sido um canal para salvar famílias inteiras, mulheres que têm sido cura, remédio para a sua família, para o coração do seu esposo, para o coração dos seus filhos, mulheres que têm sido profetisas dentro da sua casa, mulheres que têm dado o tom, a referência, o posicionamento, mulheres que são terras férteis, mulheres Save, mulheres sábias, auxiliadoras, virtuosas e edificadoras. Eu espero você na comunidade Save. Na sexta-feira agora nós temos um encontro ao vivo, às 6h30 da manhã. Sexta ou sábado, agora eu não me lembro se eu marquei na sexta ou no sábado. Dá uma olhadinha lá no grupo VIP, tá bom? Deixa eu ver aqui agora. Vai ser no dia 27, sábado, 6h30. Nós vamos estar juntas. E se você entrar nessa semana, você no plano anual, tá, amadas? Você vai ter esse encontro ao vivo e você vai perceber o quanto a comunidade Save é transformadora. Porque foi algo que o Senhor idealizou e o Senhor mandou iniciar. E é incrível como quando a gente obedece, tudo acontece. Até rimou, né? Quando a gente obedece, tudo acontece. Deus te abençoe. Pega essa palavra, aplica na tua vida. Aplica ao teu coração as ordenanças do Senhor. E se posicione diferente. Aceita o novo ciclo. Se despeça das dores antigas, se despeça de tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo te construiu. E o Senhor está te reconstruindo numa nova jornada. Um grande beijo para você e eu te espero na comunidade Save.